Bom, eu queria dizer a vocês que é um prazer enorme, bom dia, né? E agradecer ao Daniel o convite e dizer que ele fez uma coisa meio inusitada, que foi a primeira parte do encontro, que foi a parte virtual. Eu não participei tanto, estava um dos meus orientandos na sala, mas de fato foi uma experiência bastante participativa, mobilizou muita gente, né? E acho que é uma experiência para a gente tocar adiante, né, Daniel? Então, obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, e sobretudo de rever, né, as pessoas com as quais nós trabalhamos, de rever as pessoas que trabalham com educação à distância. E estava dizendo à Cláudia que para mim foi ótimo, eu saí lá dos 40 graus, né, com uma umidade desértica, assim. A hora que eu chego em Campinas estava chovendo. Falei, nossa, que maravilha, né? Mas depois fiquei sabendo que em Cuiabá estava chovendo também. Então eu volto com um clima mais agradável, né? Bom, para dizer desse tema, que é espinhoso, bastante espinhoso, eu vou fazer primeiro alguns preâmbulos para depois tratar mais da questão específica que é o título da mesa mesmo, né? Que é Aprendizagem e Avaliação na EAD, Qualidade, Permanência e Gestão dos Estudos pelo Estudante. E antes disso, eu penso que seria interessante localizar um pouco o que é que eu tenho feito, né? Eu de fato, assim, não tenho envolvimento muito mais grande, vamos dizer assim, com aquilo que são os programas da Universidade Aberta do Brasil. E lá na UFMT nós temos um núcleo, ele se chama Núcleo de Educação Aberta e à Distância, que é ligado ao Instituto de Educação. Então, hoje eu estou basicamente atuando no núcleo e numa experiência muito localizada, que é a formação de professores no Japão, né? Então, a gente tem um trabalho que nós temos feito de formação e que, portanto, até pela condição geográfica, é um trabalho muito tecnologizado, né? Então, a gente trabalha muito com os ambientes virtuais, a gente tem trabalhado muito com aquilo que são as webconferências, as videoconferências, enfim. E é uma experiência bastante interessante, muito localizada, mas que nos tem feito pensar numa série de questões com relação às tecnologias, à mediação por meio delas, enfim, né? Então, o lugar de que eu falo nesse momento é um pouco esse lugar, né, de alguém que já trabalhou muito com educação à distância, nos grandes programas que a gente teve lá em Mato Grosso, mas que agora numa coisa um pouco mais localizada, né? E aí eu vou fazer algumas generalizações e depois entrar especificamente, como eu disse, então, na temática, né? Então, vamos lá. Veja, quando a gente trabalha com a ideia de educação à distância, me parece que a principal questão a ser respondida é essa, né? É possível aprendizagem à distância? Eu gosto muito dessa pergunta e não sou eu que a fiz primeiramente, né? A Cleci Marrasquim, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, há muitos anos ela já fez essa pergunta e ela dava uma resposta muito interessante. Ela dizia, olha, aprendizagem na distância é impossível, né? Então, a resposta a essa questão é que, define aquilo que as instituições vão fazer do ponto de vista da educação à distância. Me parece que a resposta a essa questão é que, de alguma maneira, vai imprimir os objetivos, as finalidades. Então, para que nós possamos pensar o que é uma aprendizagem à distância, uma aprendizagem não presencial, né? E a resposta a isso, ela é dada de várias formas, né? Com, vamos dizer assim, projetos mais interativos, processos menos interativos, enfim. Então, me parece que essa questão ela é definitiva do ponto de vista de nós pensarmos aquilo que é a qualidade, a gestão dos estudos pelos alunos, né, no sentido de como é que a gente organiza esse processo respondendo a essa questão, né? Então, embora nós tenhamos no Brasil toda uma política pública
que se volta e define de alguma maneira de como é que a gente vai trabalhar com a educação à distância, né? Eu sempre brinco dizendo assim, que a própria planilha financeira da UAB, ela já define um modelo, né? Ela estabelece de fato quais são as relações. Embora ela seja tão definitiva assim, há algum espaço institucional para que a gente possa, de alguma maneira, eu diria, dar um jeito, dar a cara, né, daquilo que são as nossas instituições, tá? Antes de entrar definitivamente na coisa da temática, eu gostaria de apontar algumas questões e me parece que isso tem a ver... veja, a gente tem mexido numa área que ela é muito pantanosa. De fato, a gente não tem, assim, vamos dizer assim, todo um substrato teórico, né, no sentido de teorizar as questões relacionadas à educação à distância, às tecnologias e tal. E aqui no Brasil a gente tem feito uma confusão enorme, né? Acabou que a educação à distância e tecnologia da informação e da comunicação, né, elas são meio que sinônimos hoje, né? Parece que ficou alguma coisa assim. Tecnologia é uma coisa da educação à distância, né? E o presencial pouco, enfim, pouco se debate com essa questão. Mas aí, enfim, o ano passado a gente fez um levantamento no nosso grupo de pesquisa no portal CAPES, tá? Com alguns descritores e tal. Como descritor, professor em internet, nós conseguimos localizar 984 estudos, tá? E é muito interessante a gente perceber de como é que eles se concentram, porque aí dá para a gente ver algumas tendências com relação a isso, né? Então, veja bem, nessa busca e a leitura dos resumos, alguma coisa em torno de 50% dos estudos, tá? Eles tinham um caráter instrumental, né? Tipo assim, como é que você usa o Wiki, como é que o ambiente virtual, não sei das quantas e tal. E um caráter muito instrumental voltado para a educação à distância, né? Então a gente vê uma tendência muito grande de estudos, pelo menos nessa dimensão, tá? Depois a gente tinha alguma coisa em torno de mais ou menos uns 20% dos estudos que eles tratavam de experiências muito fragmentadas. Então, a experiência que a instituição X fez, ou de como é que o programa não sei das quantas na escola fundamental de não sei aonde, né? Então, é tudo muito fragmentado e, de fato, fica muito difícil a gente trabalhar com generalizações nesse sentido, tá? Uma outra parte, algo em torno dos 15%, eles trabalhavam com as ideias assim, de cooperação e colaboração, né? De como é que o que é que se propõe do ponto de vista de operar juntos, de colaborar conjuntamente, né? E aí algo em torno aí de 5, 8% daquilo que nós denominamos de tópicos especiais, que tinha muito a ver com os programas, os softs de portadores de necessidades especiais, ensino de idiomas e tal, né? Então, o que a gente percebe quando a gente trabalha nesse campo do não presencial, das tecnologias, né, é que aquilo que se tem trabalhado é muito difícil, né, de nós termos alguma perspectiva mais geral do ponto de vista de qualificar esse processo, né? Então, a gente tem um problema, né, no sentido de pensar essa questão, né? Uma outra, foi esse primeiro semestre que nós fizemos, foi também assim uma grande... A gente trabalhou com uma série com literatura internacional e tal, e aí uma das coisas também que a gente tem problema é inclusive na própria definição do que é educação à distância, e-learning, educação online. O Marco aí à tarde ele já pode trabalhar um pouco mais conosco. Mas assim, também há uma grande confusão, né? Aquilo que é chamado de e-learning por um é chamado de educação online por outro, ou educação digital, enfim. Né? A gente vê que há uma miríade de terminologias, né, que muitas vezes se tenta, vamos dizer assim, especificar alguma coisa, mas que na verdade acaba
numa confusão muito grande, vamos dizer assim, com relação às terminologias e o significado que elas teriam, né? E aí também a gente achou trabalhos em 4 dimensões, né? Estudos aí. A questão dos ambientes virtuais de aprendizagem, eles são fundamentais, né? E sempre assim, é muito interessante essa tendência no sentido de que sempre se discute a questão ou da individualização ou da massificação, né? Então, quer dizer, bom, uns afirmam, olha, não é possível a gente fazer um processo ou trabalhar em processos de mediação e interação mais massificados, porque, né? E é sempre essa contradição, individualização e massificação, né? Uma crítica muito grande é aquilo que são os processos menos interativos, né? Então, assim, todo o tempo a afirmação de que, né, enfim, a gente, que nós não conseguiríamos trabalhar, enfim, de maneira mais, do ponto de vista de se interagir mais, enfim, que seja o tutor, o aluno, o professor e tal, embora o Daniel saiba que eu tenho, assim, uma série de questões com relação a essa coisa das tutorias, da docência e tal, a gente já discutiu um pouco isso, tá? E uma outra coisa que aparecia, e que essa, assim, a gente até riu e achou interessante, é a ideia do menos trabalho, né? Na verdade, a perspectiva de que, com os sistemas funcionando, né, os sistemas mediados pelas tecnologias e tal, nós teríamos menos trabalho pedagógico, né? E alguns estudos, principalmente os americanos, enfim, eles dizem isso, né? O professor precisa trabalhar menos, né? Ele precisa... E aí esses sistemas poderiam vir nesse sentido, tá? Por que que eu estou mostrando e trabalhando um pouco com vocês essa coisa das tendências, tá? Porque, veja bem, quando a gente vai aos documentos, e essas definições não são minhas, são os documentos que estão lá nas portarias, nos referenciais de qualidade, né? A Nara sabe disso, tá? Como é que se define a educação à distância? Pelos documentos, tá? Ela é não presencial, sem relação face a face entre alunos e professores durante parte da formação, porque a legislação brasileira, ela diz que uma parte da formação tem que ser presencial, tá? Que se utiliza mais intensamente as tecnologias, que o trabalho ele é coletivo, se dá muita ênfase à história do aprender a aprender, que no fim, né, começa toda uma confusão com a história da autonomia, né? E aí a gente tem os discursos todos sobre autonomia e aquela autonomia, o aluno é que vai fazer tudo sozinho. Deixemos aos alunos, né, a possibilidade do aprender, tá? E aí a ideia de autoaprendizagem, que quando a gente vai ver as definições, é muito mais a coisa do autodidatismo do que de fato a coisa da autoaprendizagem, né? Então veja, esses elementos na verdade é que pelos documentos definiriam aquilo que se chama de modalidade de educação à distância, né? Eu não gosto de discutir também como modalidade, eu penso que a gente, enfim, tem um problema aí do ponto de vista da legislação, tá? E aí, então, aí começando a entrar um pouco na temática, tá? Essa definição do que a gente faz, vamos dizer assim, no sentido de responder à questão de se é possível a aprendizagem à distância, me parece que também definir o que é aprendizagem, né? É uma questão importante para a gente dar resposta do ponto de vista dos processos da organização, da sistematização disso que seria a formação por meio do uso da educação à distância, tá? E aí, pelo menos lá conosco, né, como é que nós temos definido isso, tá? A gente tem trabalhado muito com as ideias de Maturana, né? Eu penso que ele tem algumas definições que nos parecem importantes, né? Exatamente por conta da, vamos dizer assim, da ênfase que ele dá justamente nos processos de interação. Eu sei que há uma série de críticas, toda a base biológica que ele tem, mas há algumas definições que são importantes, né? E aí nós temos trabalhado então com a ideia de que a aprendizagem significa apropriar-se de determinadas compreensões, né?
essa ideia do Maturana, que na verdade não são mudanças de comportamento, mas são mudanças nas maneiras do conviver, né? E isso me parece importante, porque a gente que trabalha com educação à distância, me parece que os processos de interação, eles são fundamentais, né? Não adianta nada a gente ter os ambientes lindos e eles serem apenas repositórios, né? E a gente tem muito confundido a coisa dos AVAs, né, com repositórios. A gente bota as coisas todas lá e diz, não, a autonomia do aluno, ele vai buscar, né? Exatamente, tá? E nos esquecemos que os ambientes virtuais de aprendizagem, o que, enfim, eles nos proporcionam é justamente a possibilidade, né, de interagirmos, de convivermos, né, no sentido de que a aprendizagem ela possa ocorrer, tá? Bom, e também uma outra definição que é essa de ampliar entendimento e saberes sobre o mundo e as suas especificidades e apreender, né, não é aprender, é apreender os sentidos do real, tá? E aí, de como é que a gente faria isso, tá? Justamente nesses processos de interação e mediação, né? E aí, com todas as definições e tal lá, enfim, do Vygotsky, da história né, das teorias históricos-sociais, enfim, tá? Então, me parece que essa definição, então, é desse lugar aqui também que eu vou estar trabalhando, tá? Pronto, apagou. Então, continuando, não vou esperar, não, né? Então, veja, tá? Me parece também que pensar a coisa dos sistemas de educação à distância é importante. Aí, mais uma vez, os documentos, tá? E o que é que os documentos afirmam, tá? Primeiro, a educação à distância, ela teria uma flexibilidade curricular, né, no sentido de que fossem verificados ou, pelo menos, considerados os diferentes ritmos e estilos de aprendizagem. Isso está lá nos documentos, tá? E o que nós temos visto quer dizer, não tem flexibilidade nenhuma, né? Não existe um olhar mais eu diria, mais delicado, vamos dizer assim, com o que seria esses ritmos e estilos, tá? Uma outra questão que se levanta também nos documentos é a necessidade de um planejamento detalhado das ações formativas. É muito interessante, porque os documentos dizem assim o tempo todo, não é possível improviso, né? Com o uso das tecnologias, a educação à distância, a gente vê muito, na verdade, é justamente o contrário, é improviso, tá? E aí, uma das coisas também que se afirma é uma previsão bastante, eu digo aqui, factível, né, das atribuições entre os atores da formação. Quem faz o quê e quem fala com quem. Né? A definição desses papéis, desses atores e vozes, né, é uma das coisas também que esses documentos afirmam com muita força. É necessário, né, que a gente saiba, não é assim que eles dizem, mas enfim, né, o que o professor faz, essas equipes multidisciplinares e tal, tá? E por fim a questão do estabelecimento das redes, tá? E aí então, né, diante disso tudo, é que vem a história da qualidade, permanência e gestão dos estudos pelo estudante, tá? Quais são as grandes questões, né, que nos fazem pensar sobre isso? Eu vou listá-las porque como a gente está sem o slide, tá? Eu elenquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões, tá? A primeira é, tá? Interação, mediação e interatividade. Veja, essa é uma questão fundamental para a gente poder trabalhar, né, esse, eu vou dizer, conceito mesmo, né, de qualidade, quer dizer, de que qualidade que nós, enfim, estamos afirmando, tá? A questão dos diferentes atores e vozes. Então, de fato, né, assim, a gente, de fato, se pergunta sobre esses diferentes atores e vozes no processo de se trabalhar com a educação à distância, tá? A questão dos convivências e encontros, quer dizer, se nós temos o consenso de que não é possível uma aprendizagem na distância, mas para que ela ocorra é necessário esse processo de interação, tá? Como é que fica essa coisa das convivências e encontros, tá? A questão da avaliação, nós avaliamos o quê? Né? Então, eu fico muito incomodada muitas vezes, né, quando a gente vê assim, a participação
participação no fórum é 80% da avaliação. Meu Deus, né? Aí, quer dizer, a interação, ela deixa de ser um processo, né, vamos dizer assim, pelo qual se daria a forma das convivências, enfim, tá? E ela passa a ser, né, vamos dizer assim, um atributo da avaliação, né? Então, quer dizer, a gente faz interação porque é necessário avaliá-la, né? E aí isso toma uma conotação, eu diria, muito problemática e terrível, quer dizer. Aí, assim, a gente tem lá no Moodle, por exemplo, aqueles relatórios, né? Os relatórios de atividades que são fantásticos. Eu adoro trabalhar com aquele negócio lá, embora ele seja quantitativo, né? Mas aí você pega, assim, aluno, que você vê os relatórios de atividades, assim, uma maravilha, né? Ele participa, ele entra e tal. Aí você vai na produção dele de fato, né? Aí você vê que a produção não diz absolutamente nada. Mas a gente toma a história da interação, né? Vamos dizer assim, como uma propriedade da avaliação, tá? Uma outra questão que é importante, tá? A gente diz o seguinte, bom, se esse trabalho é importante enfim, das interações, das mediações e tal, né? O acompanhamento, ele seria um elemento fundamental para a permanência do aluno. Por que eu estou dizendo isso, né? As pesquisas, elas têm mostrado que muito a gente chama de evasão. A literatura internacional chama de abandono, inclusive lá em Portugal, né, professor? É o abandono na educação à distância. Evasão, aqui a gente está confundindo essa terminologia também com a evasão que nós temos lá do ensino fundamental. Acho que seria uma coisa muito interessante a gente começar meio a que limpar essas coisas, né? Porque a gente tem chamado de evasão, vamos dizer assim, qualificando essa evasão com os mesmos preceitos e tal com os quais a gente trabalha na educação fundamental, né? E eu penso que seria necessário a gente limpar um pouco esse meio de campo, tá? Mas o que é que as pesquisas, elas têm mostrado, né? Internacionalmente, agora algumas aqui no Brasil, que o aluno da educação à distância, ele vai embora na medida em que ele não se sente acompanhado. Ele não é acompanhado, ele diz, para que eu vou ficar aqui? Por que eu vou fazer isso, né? E, de fato, a gente tem tido, assim, os índices de abandono, evasão, enfim, né? Pelo menos nos programas da UAB, eles são, assim, da ordem dos 50%, 60% em alguns casos, tá? Então, há que se considerar, inclusive, a efetividade dessas, enfim, né, desses programas, enfim, dessa formação que nós temos feito, pelo menos nas universidades públicas, né? Então, essa questão da permanência, ela vem muito ligada e vem muito integrada às questões relacionadas do acompanhamento, né? Então, quer dizer, eu acho interessante porque, assim, a lógica de se trabalhar com as tecnologias da informação e da comunicação, e principalmente essa coisa das redes sociais e tal, elas são sempre indicativas de uma comunicação que se dá de maneira muito rápida e com resposta muito rápida. Aí a gente começa a trabalhar, né, lá nas nossas instituições com elas, né, e lá nos fóruns e nos chats e não sei o que lá e tal, né, sendo que muitas vezes o fórum fica parado lá uma semana, ninguém nem faz nada lá, né? E as lógicas aqui é de uma rapidez muito grande, as coisas fluem muito rapidamente. E o aluno começa a perguntar, mas escuta, e aí, eu postei isso, eu fiz aquilo e tal, e eu não tenho resposta, né? Aí, de fato, ele vai embora, tá? Bom, e uma outra questão também que se coloca é com relação à questão do trabalho pedagógico, quer dizer, de como é que nós temos organizado esse trabalho pedagógico de maneira diferenciada, né? Bom, então, veja. E aí, o que é que a gente tem pensado, pelo menos nesse grupo aqui, né? Interação, né? Vamos dizer assim, os processos de interação, os processos, vamos dizer assim, da interatividade, ele de fato é que dinamizam o processo da aprendizagem. Então essa é uma questão fundamental e ponto final, né? A gente não tem muito o que discutir sobre elas, tá? Então a questão da qualidade, da permanência, tá? E da gestão pelo estudo do aluno
passa necessariamente por isso, né? Não tem como a gente fugir dessa questão, tá? O problema é que muitas vezes aquilo que nós fazemos, né, e até pelo processo mesmo de massificação que nós vivemos, acaba que nós não damos conta, né, de acompanhar isso, né? Mas de fato que as tecnologias da informação e comunicação nos permitem é justamente promover, propiciar, fomentar, enfim, eu não sei do verbo direito, mas seria alguma coisa por aí, no sentido de que essas coisas de fato ocorressem, como a convivência necessária para que as aprendizagens ocorressem, tá? Por um outro lado, a questão da avaliação, ela se coloca como um problema, porque como ao se inserir, vamos dizer assim, ao se organizar esse trabalho da formação de forma diferenciada, né, os critérios de avaliação eles mudam também, né? Eu não gosto muito também do Moore, né? Moore, enfim, embora ele faça um sucesso enorme aqui no Brasil, mas enfim, o Michael Moore, ele num dos livros dele, ele diz uma coisa que é muito importante e eu considero que essa é uma característica mesmo da educação à distância, e vocês, né, sabem, enfim, todo mundo já viu um pouco da obra dele, que ele diz assim, que quando você trabalha com educação à distância, a responsabilidade, ela é institucional. Ela não é tanto do aluno, quer dizer, a responsabilidade em termos, né, de você fazer a consecução, vamos dizer assim, dos objetivos educacionais do ponto de vista da educação à distância é muito mais de responsabilidade institucional do que do aluno, né? E eu sempre brinco dizendo assim, a gente de fato não sabe o significado institucional que nós temos, por exemplo, né, com relação à educação à distância. Outro dia lá na UFMT, primeiro, as coisas assim, dos sistemas de comunicação que eles são altamente instáveis. Então, a gente consegue, por exemplo, falar com o Japão com a maior tranquilidade do mundo, mas a gente não consegue falar com o interior do Mato Grosso. Tá? Então, quer dizer, eu consigo fazer uma web, uma videoconferência maravilhosa, às 2 horas da manhã, né, por conta do fuso horário, né, com os alunos que estão no Japão, são brasileiros que estão no Japão, do que eu fazer uma videoconferência às 10 horas no sábado com os alunos do Mato Grosso, né? Então, quer dizer, essa é uma questão, eu não gosto muito dessa coisa assim dos acessos, porque a gente sempre traz a discussão muito para isso, tá? Mas aí, essa coisa, né, das interações, dessas possibilidades todas, do ponto de vista institucional, elas são de uma seriedade enorme. A gente precisou comprar um enorme, é uma coisa assim de metade dessa sala aqui, que é aquelas coisas de luz, como é que chama? Aqueles motores, esqueci. Gerador. Um gerador, né? Que ele é imenso, é enorme para que, né, os nossos sistemas eles não caiam, né? E lá na região centro-oeste a gente tem oscilação energética muito grande, de eletricidade que é muito grande. Então, veja, e aí, onde que nós vamos achar recurso? A UAB não dá recurso para comprar isso, entendeu? Quer dizer, essas são questões que se põem e que as instituições elas ficam meio alheadas disso, né? E aí a gente trabalha com sistemas meio paralelos às instituições, enfim, as coisas não se conversam, tá? Então, a questão da qualidade e permanência, e aí a gestão dos estudos pelos alunos, tem uma dimensão institucional que é fundamental, né? Se ela é pedagógica, ela tem uma dimensão institucional também enorme, né? E aí, aliado, então, a essas duas dimensões, a institucional e a pedagógica, então, esses elementos aqui, né, os slides vão ficar aí para vocês, esses elementos, eles são fundamentais, tá? Então, tomar a interação, a interatividade como o espaço possível da convivência, né, isso significa, de fato, pois não, eu tenho. Ah, tá. Ah, não, está muito complicado. Depois eu passo para todo mundo. Minha bolsa está lá, o pendrive também, tá? Então, veja, essa questão da qualidade e permanência, ela vai, enfim,
ela se vincula, né, de maneira muito significativa justamente às possibilidades que nós teríamos no sentido de que ocorressem, né, esses processos, então, de interação, interatividades e convivências. Tá? Como já está acabando, eu vou começar a concluir também, acabando o meu tempo, quer dizer, né? Então, veja, algumas considerações quando nós tratamos dessa questão de qualidade, permanência, gestão dos estudos, tá? Elas também, elas são afetadas por determinadas condições ou por determinados condicionantes que nós temos atualmente. A primeira delas, nos parece, é a forma pela qual o trabalho é afetado na denominada sociedade tecnológica. Quer dizer, não é mais só o trabalho do professor, mas, de fato, de como é que o trabalho é afetado, especialmente, então, o trabalho do professor. Né? Então, a gente até estava discutindo na Ariel, quando nós viemos para cá, a coisa do teletrabalho, por exemplo, já é reconhecido, né? Já foi reconhecido, e agora também o uso do celular pelas empresas e tal. E aí? E o nosso trabalho, como é que fica? Né? A gente sabe que a demanda, quando a gente trabalha com esses processos mais interacionais, interativos e tal, né, a demanda de trabalho que nós temos, ela aumenta significativamente. Agora, vocês imaginam, por exemplo, a gente dizer para o professor, olha, professor, nesse projeto o senhor vai trabalhar conosco, tá? Mas quando a gente for fazer videoconferência, o senhor vai ter que vir às 2h da manhã aqui na UFMT. Né? Aí ele olha assim, diz, olha, professora, é uma coisa complicada, né, e tal. Né? Então, vejam que essas questões, elas afetam sobremaneira, né, não só as formas pelas quais nós vamos trabalhar, mas também aquilo que aparece em termos da demanda do nosso trabalho. Tá? E aí, finalizando, então, né, veja, uma outra questão que se põe é que a lógica de uso das tecnologias da informação e da comunicação, né, elas são muito diferentes das lógicas que nós trabalhamos nas nossas instituições. Né? Então, a gente fica o tempo todo tentando domesticar essas tecnologias, né, para que nós possamos utilizá-las cotidianamente no processo de formação. Então, é uma coisa, assim, uma enormidade, né, enfim, de tempo, de imaginação, enfim, que a gente tem para a gente poder domesticá-las, vamos dizer assim, infelizmente. Né? Mas por quê? Porque você tem o tempo institucional, você tem que formar em X tempo, você tem que dar a nota não sei quando, enfim, a gente não pode fugir muito disso. Né? Eu gostaria muito de estar fora disso, mas a gente não pode fugir disso. Tá? E aí, a questão da complexização do trabalho do professor, por conta de como se organizam as nossas instituições, tá? Implicando frequentemente um anacronismo entre as culturas educacionais, eu vou dizer assim, independentemente do nível, tá? E as relacionadas, então, ao uso das TICs, tá? E aí, depois, a gente vê os slides, mas assim, sobre possibilidades, né? E aí, pensando nessa coisa das qualidades, das permanências, enfim, tá? Aí, quer dizer, o convite é para que nós pensemos sempre e repensemos a coisa das culturas escolares, nas denominadas sociedades tecnológicas também, as decodificações culturais, né, com relação ao uso das TICs, que não são as mesmas, né, com as quais nós trabalhamos, pelo menos institucionalmente, tá? A lógica da escolarização e a lógica do uso das TIC, o trabalho docente, né, se possível, como experimentação e como criação, né, e esse espaço da formação como espaço que se apropriasse de suas próprias invenções e reinvenções. Né? Então, me parece que essas temáticas elas são muito importantes quando a gente pensa essa questão qualidade, permanência e gestão, do processo de aprendizagem pelo aluno. Né? Então, é um pouco essas questões que eu gostaria de trazer, um pouco isso que nós temos tentado sistematizar enquanto grupo e, sobretudo, naquilo que é esse trabalho um pouco mais localizado, como eu disse a vocês, que
eu venho e mais um tanto de pessoas da equipe e tal, nós vimos trabalhando, então, nesses últimos 4 anos. Tá? Então, eu agradeço e estou à disposição. Enfim, obrigada. Tá?